E aí, o Ports Trader aqui, e olha só, na aula de hoje eu quero te mostrar uma tática super simples que você pode aplicar em qualquer mercado e quase que instantaneamente aumentar os seus resultados nos seus trades. Você já deve saber que utilizar um gráfico é a escolha mais inteligente que você pode fazer para gerar resultados na bolsa de valores, né? Só que mesmo assim, muitas pessoas não sabem identificar um sinal de entrada, um gatilho de entrada e não sabem se o preço vai subir ou se vai descer, e pior ainda, acabam entrando justamente no momento que o preço vai reverter e elas acabam sendo estopadas e depois veem que o mercado foi exatamente aonde elas acharam que ia ir. Então essa tática que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar muito a resolver esse tipo de problema. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de entrar em um trade é, obviamente, identificar o movimento que o mercado está tendo. Então se você está olhando para um gráfico, você já sabe que o mercado nesse momento que ele está descendo, né? Então a partir desse momento, a gente vai procurar por um gatilho de entrada específico chamado 4PC. Esse gatilho se chama 4 passos da continuidade e ele é super eficiente, e se você tivesse aplicado ele nesse mercado aqui, você teria ganho mais de 2.000 pontos operando aqui no caso no mini índice. Então olha só como é que funciona esse gatilho chamado 4PC. Ele é muito simples, a gente só vai precisar de um topo e um topo mais baixo e um fundo sendo rompido por um candle de força quando o mercado está em movimento de baixa. Então digamos que o mercado está em movimento de baixa, como você acabou de ver que ele está nos últimos dias. Então a gente vai precisar de um topo, está lá em cima o nosso topo, o mercado vai, no caso, descer, vai deixar um fundo, quando ele voltar a subir ele vai deixar um topo mais baixo do que o outro, e quando ele voltar a descer, aquele fundo vai ser rompido por um candle de força. Essa é a configuração do 4PC e funciona de forma espetacular se você opera no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro mercado que você esteja utilizando um gráfico na sua frente. Então, de forma específica, após você ver esse movimento no mercado, como que funciona o seu ponto de entrada? Seu sinal de entrada, seu gatilho de entrada vai ser exatamente após esse candle de força fechar. Você entra após ele fechar. E o seu stop, quando você entrar após ele fechar, vai ser acima do topo mais baixo que teve anteriormente. E o seu alvo vai sempre nos fundos anteriores. Você vai olhar para lá, no caso para a esquerda, e vai colocar o seu alvo lá nos fundos anteriores. Então se você for olhar aqui nos últimos dias, o mercado aconteceu exatamente essa configuração no gráfico. A gente vai ver aqui o mercado colocando então lá em cima os topos mais baixos. A gente tem aquele topo, temos o topo mais baixo e o fundo, né? O mercado então fez aquele movimento. Só que para a gente configurar esse sinal, a gente precisa ter esse fundo aqui sendo rompido por um candle de força. Se você esticar aqui, você vai ver que ele foi exatamente rompido por um candle de força. Após o rompimento, 1.700 pontos de queda. E o mercado voltou a subir posteriormente e deixou mais uma vez um topo lá em cima. Desceu e deixou um fundo aqui, e quando voltou a subir deixou um topo um pouquinho mais baixo. E na hora que ele voltou a descer, aquele fundo ali foi rompido pelo candle de força, após o seu gatilho de entrada ser acionado, mais 600 pontos. Só que eu sei que você deve estar se perguntando, tá legal, esse cara está me mostrando exatamente nos momentos que deu certo, eu quero ver ele mostrar em outros momentos. Então olha só, vamos voltar o gráfico mais para trás, que você vai ver que em todos os momentos que apareceu essa configuração, o preço desceu despencando. A gente teve lá em cima um topo, desceu, deixou um fundo, subiu, deixou um topo mais baixo, e quando voltou a descer, foi rompido ali por aquele candle de força. O mercado despencou a partir desse momento. Depois a gente teve um topo duplo aqui, ó. Temos um topo duplo, né? O mercado então deixou um fundo mais baixo, perceba, voltou, formou aquele topo duplo, e quando voltou a descer, pelo candle de força foi rompido. E após isso despencou cada vez mais. Depois a gente teve esse topo, desceu, deixou um fundo, subiu, deixou um topo mais baixo, e quando voltou a descer, foi rompido pelo candle de força. Após isso, despencou. A gente tem aquele topo lá em cima, o preço desceu, subiu, deixou um fundo e um topo mais baixo, e quando voltou a subir, aquele fundo foi rompido pelo candle de força. O mercado continuou descendo até então. Então você percebe que esse sinal de entrada, esse gatilho de entrada é muito específico e ele é muito lucrativo. Você só precisa de um topo mais baixo e um fundo sendo rompido pelo candle de força para você poder entrar no gatilho após o candle de força fechar, colocar o seu stop acima do topo mais baixo e o seu alvo vai lá nos fundos anteriores, considerando, claro, que o mercado esteja descendo. Se o mercado está subindo, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que para o outro lado. Você vai ter um fundo mais alto
e um topo sendo rompido pelo candle de força. Essa estratégia é muito eficiente, funciona em qualquer mercado, em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico e, acima de tudo, se você tem o objetivo de ganhar dinheiro com eficiência no mercado, aplique isso daqui, porque são milhares de pessoas que hoje estão gerando consistência e retornos positivos utilizando apenas esse sinal de entrada. Só que tem uma coisa, se você quer aprofundar ainda mais e não depender de apenas um único tipo de entrada e quer realmente aprofundar o seu conhecimento, ter uma experiência maior de day trade, eu quero te convidar para fazer parte desse novo treinamento que eu acabei de lançar, onde eu vou te mostrar todos os passos a passos que você precisa seguir para poder gerar consistência no day trade, para poder aplicar métodos confiáveis, seguros e consistentes que já são utilizados por milhares de pessoas que hoje vivem de mercado. Se você quer aprender realmente a ter consistência e gerar resultados positivos no day trade, eu super recomendo que você se inscreva para esse curso. Você vai encontrar o link para ele aqui abaixo na descrição desse vídeo. É só clicar, é 100% gratuito e você só precisa colocar o seu e-mail para receber todas as aulas diretamente na sua inbox. Clica nesse link que está aqui abaixo, garante a sua vaga e eu vejo você dentro das próximas aulas. Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Se você curtiu, deixa um joinha aqui porque ajuda muito a outras pessoas também encontrarem essa aula. Compartilha com outros traders que você conhece que também estão procurando por métodos e estratégias eficientes. E se inscreve aqui também nesse canal, já passamos das 30 mil pessoas. Então, se você quer fazer parte dessa família, se inscreve aqui também. Eu vejo você então dentro das aulas desse novo curso grátis e vamos que vamos para mais gains. Sucesso!